verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nossos irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, os irmãos também que não congregam conosco, mas estão sempre aí assistindo o estudo bíblico também. Você que vai assistir depois, que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida. Aqui quem fala é pastor William do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aí mais uma vez para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso e fiel nas nossas vidas, né? Antes de eu estar cumprimentando aí todos os irmãos, nós já vamos dar início aqui a mais essa aula nessa noite de hoje. Mas antes, vamos estar aqui fazendo uma oração. Hoje, dia 22/10/2024. Irmãos, às 19h04, vamos fazer aqui uma oração e agradecer a Deus por mais essa noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para cumprir com essa missão com a qual o Senhor colocou nos nossos corações, Pai. Desde já eu abençoo cada vida que já se encontra aí na live, as vidas que vão entrar, as vidas que vão estar aí, meu Deus, sendo alcançadas, Senhor. Não sabemos o dia e nem a hora e nem a distância, Pai, que essa palavra vai alcançar. Mas nós sabemos que a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, Pai. Obrigado por cada vida que tem sido alcançada, Senhor, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, e que o Senhor venha nos ajudando, nos iluminando nessa noite, Pai, e receba para o Senhor todo louvor, e assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Já está aí conosco minha família, né? Deus abençoe toda a minha família, minha esposa, meus filhos. Deus abençoe nossa irmã Francisca Maria, né, seu esposo, seu filho. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também nossa diaconisa Daniela, né, o irmão Jonathan, Vitor e o Samuel. Deus abençoe. Deus abençoe nossa missionária Raimunda, né, já está aí também, glória a Deus. Os irmãos que forem entrando aí, deixe o comentário, né, para você aparecer aqui também, para me estar abençoando sua vida, em nome de Jesus Cristo. E sem perda de tempo, nós já vamos aqui para a apresentação da lição de hoje. Nós estamos estudando quarto trimestre de 2024. Nossa diaconisa Irenilde está aí também, né? Deus abençoe a irmã Irenilde, toda a família.
E nós estamos estudando, irmãos, 4º trimestre, a jovem Maria Alice, levita Maria Alice, Deus abençoe também, em nome de Jesus. 4º trimestre de 2024 tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Deixa eu só dar uma reguladinha aqui. Parar de chiar aqui. Glória a Deus. E nós estamos na lição número 4. Lição número 4 tem como título Promessas e Obediência. Olha só, irmãos. Promessas e obediência. Uma coisa está ligada à outra. Nós queremos viver a promessa, mas para isso nós temos que obedecer ao Senhor. Amém? Então essa é a lição dessa noite de hoje e nós já vamos aqui para o texto áureo e desde já mando uma boa noite também para o nosso irmão Hélio Lopes, a paz do Senhor, irmão Hélio e toda a família também. Deus abençoe nosso irmão em nome de Jesus Cristo. Hoje uma noite muito agradável, né, irmãos? Uma chuvinha boa. E hoje eu agradeci a Deus, né, por Deus ter dado essa direção também, de nós estarmos aqui, né, alcançando, fazendo essa obra através das lives também. Porque, irmãos, pensa no trânsito pesado, né? Pensa no engarrafamento. Então, quando nós chegamos e temos essa ferramenta, essa oportunidade de fazermos a live, irmãos, no conforto aqui do nosso lar, né, do nosso pequeno estúdiozinho aqui montado, e os irmãos serem alcançados aí nas suas casas, né, os irmãos serem alcançados nas suas casas, isso é a bênção de Deus. Porque eu entendo que às vezes as pessoas também enfrentam um dia difícil, um dia cansativo de trabalho, enfrentam também engarrafamentos, né? Então isso é uma ferramenta que Deus colocou à nossa disposição e nós só temos que agradecer. Vamos lá, texto áureo. Texto áureo está em João, capítulo 14, versículo 15, que diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. E nós já vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Aqui está falando da obediência a Cristo. Então já vou deixar uma pergunta para os irmãos, e os irmãos podem responder nos comentários, podem responder durante a live. Uma pergunta para todos nós. Irmãos, nós devemos obedecer só a Deus ou nós devemos obediência também nessa terra? Ah, pastor, mas essa pergunta é tão óbvia. Não, irmãos, pode ser óbvia, mas depois nós vamos explicar que nem todos pensam assim. Amém? Devemos obedecer só a Deus ou devemos obediência também nessa terra? Essa é a pergunta que fica. Vamos lá. Leitura bíblica. A leitura bíblica está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, versículo 9 ao 12. E Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13. Vamos ler daqui a pouco, né, algumas passagens, algumas pequenas porções desses versículos, para os irmãos entenderem também do que se trata. Vamos lá para a introdução. A introdução já está aí na sua tela. E a introdução diz: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida, essa palavra é bem importante. A obediência, ela continua sendo o quê? Requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. Tá vendo que a obediência também nos abençoa não somente com a salvação, mas nos abençoa também em todas as áreas das nossas vidas neste mundo? Aqui continua dizendo, ó, entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. Quais os termos da obediência no novo concerto, irmãos? E aqui nós já vamos para duas referências para nós falarmos um pouco dessa questão do concerto. Vou colocar aí para você ler. Primeira referência está em Deuteronômio 29, versículo 1. Aqui eu destaquei a palavra concerto. E aqui nós vamos ler Deuteronômio 29, 1. E diz assim, ó: estas são as palavras da aliança. Concerto, irmãos, quando vocês verem concerto na Bíblia, é a mesma coisa que a aliança. Aqui na versão que eu estou lendo, no computador aqui, essa versão está escrito aliança.
Só que aliança e conserto é a mesma coisa. Então, quando você vê conserto, é aliança. Quando você vê aliança, é a mesma coisa que conserto também na Bíblia. Aqui diz: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então veja, Deus, ele fez ali uma aliança com o povo de Deus, através de Moisés, na terra de Moabe, mas antes ele já tinha feito essa mesma aliança na terra de Horebe. Nós podemos dizer que Deus, ele sempre nos dá uma segunda chance, ele sempre renova, nos dá a chance de renovar a aliança com ele. Nós podemos até errar em certos momentos, cair em certos momentos, nos desviar do propósito por um certo período, mas Deus é um Deus de renovo. Ele nos dá a oportunidade de renovar a aliança. Muitas vezes na igreja nós não falamos isso. Quem hoje quer renovar a sua aliança com Jesus? Então é isso, irmãos. Deus, ele renova a aliança. E aqui no Deuteronômio 29, versículo 9, a palavra diz: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Olha a palavra-chave aí, ó. Guardar a aliança, guardar o conserto, para quê, irmãos? Guardar e cumprir, né? Porque guardar é cumprir. Guardar a aliança, para quê? Guardar para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Que está falando em tudo, irmãos. Prosperar é vencer. Prosperar é superar. Às vezes a pessoa pensa que prosperar é só enriquecer materialmente, financeiramente. Não, irmãos. Prosperar tem um sentido mais amplo. Prosperar é vencer. Prosperar é superar. Prosperar, irmãos, é conquistar. Isso é prosperar. E nós podemos prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Não somente no financeiro. Podemos prosperar na nossa saúde. Mesmo enfermo, nós podemos prosperar na saúde. Como assim, pastor William? Nós podemos vencer uma enfermidade. Nós podemos superar uma enfermidade. Nós podemos conquistar aí a nossa cura, apesar da enfermidade. Podemos prosperar emocionalmente, fisicamente, podemos prosperar espiritualmente e podemos prosperar também materialmente. Amém? Glória a Deus. Uma definição de prosperidade também é a ausência de necessidade. Glória a Deus. É quando nós nos sentimos realizados em tudo no nosso Deus. Glória a Deus. Dito isso, já podemos ler na próxima referência. Aqui nós estamos lendo no Antigo Testamento. Veja que no Antigo Testamento, Deus, ele tinha feito um concerto com o povo, uma aliança com o povo. Uma aliança que o povo teria que obedecer às instruções, obedecer os mandamentos para que o povo pudesse ser abençoado. Isso no Antigo Testamento. Mas se você me perguntar, pastor, e no Novo Testamento? O Novo Testamento mudou tudo? O Novo Testamento é diferente? No Novo Testamento eu não preciso mais obedecer? Vamos ler aqui então. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz assim, ó: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Ou melhor concerto, né? Na tua Bíblia pode estar escrito concerto também. É mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Irmãos, quando a Bíblia fala de um novo concerto e uma nova aliança, não está querendo dizer, irmãos, que é uma aliança que foi feita, né, anulando a outra. Não, não é que anulou a outra. Jesus Cristo, quando ele fala que veio confirmar a lei, não é que ele anulou a lei. Ele veio, irmãos, dar fim na lei, no sentido de que ele era a finalidade da lei. A lei terminava ali, irmãos, com o propósito de Jesus Cristo se manifestar nessa terra. Ele era a finalidade da lei. Amém? Não é que ele anulou, não é que ele aboliu, não. Ele apenas aprofundou. Ele apenas aperfeiçoou. Aquilo que muitas vezes nós não entendíamos quando nós líamos o Antigo Testamento, nós só tínhamos ali uma noção de alguma coisa. Hoje em dia, no Novo Testamento, nós nos aprofundamos no significado de tudo. Então, Jesus não é que ele anulou, aboliu, não, mas ele aprofundou. Vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus, ele dizia no Antigo Testamento, Jesus, ele chegou ali, né, para os discípulos e ele ensinou. Chegou ali para o povo e ele ensinou. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás?
Pois eu te digo, qualquer um que odiar o seu irmão no seu coração já cometeu assassinato. Veja que é um aprofundamento. No Antigo Testamento, as pessoas entendiam matar como o ato de tirar a vida de alguém, assassinar. Jesus Cristo ele veio para ensinar, não, é muito mais profundo do que isso. Qualquer que odiar o seu irmão no seu coração já cometeu assassinato. Jesus não disse também, no Antigo Testamento você não ouviu falar não adulterarás? Pois eu te digo, qualquer que desejar a mulher do seu próximo no seu coração já cometeu adultério. Ou seja, no Antigo Testamento as pessoas entendiam que tinha que dormir com a mulher, né, do outro ou com o homem do outro, né, para cometer adultério. Que tinha que ter uma conjunção, né, entre os dois. Mas Jesus ele aprofundou. Ele disse que no Novo Testamento, se a pessoa cobiçar no coração, já cometeu adultério. Então veja que é um aprofundamento. Sem anular a antiga. É apenas aprofundar. Amém, irmãos? Isso é importante a gente entender e isso é importante a gente dizer. Existe um espírito por trás da letra. No Antigo Testamento, as pessoas ainda não tinham o Espírito Santo de Deus para terem a revelação completa. O Espírito Santo só vinha sobre algumas pessoas no Antigo Testamento. Hoje em dia, no Novo Testamento, nós aprendemos que todos aqueles que entregam sua vida para Jesus são habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é que tira o véu dos nossos olhos. Tira aquilo que estava embaçado, que a gente não conseguia enxergar. O Espírito Santo tira as escamas dos nossos olhos e aí nós passamos a enxergar. Existe um espírito por trás da letra. Só a letra fria ela mata, mas o espírito vivifica, porque ele nos faz enxergar. Glória a Deus. João Kleber está aí também, né? Deus abençoe João Kleber em nome de Jesus. Dito isso, irmãos, vamos avançar aqui. Vamos prosseguir em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui para o tópico 1, que diz obediência no Antigo Testamento. Aqui nós vamos falar também um pouquinho a diferença de obediência, como era o conceito de obediência no Antigo e como é o conceito de obediência no Novo Testamento. Subtópico 1, o concerto de Horebe. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Tá vendo? Obedecer para ser o quê? Bem sucedido. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação. Repare, irmãos, que a palavra aí está escrito santa obediência. Porque para Deus, a obediência é santa para Deus. Irmãos, obediência, ela tem tudo a ver com o Evangelho e ela tem tudo a ver com o reino de Deus. O que não tem a ver com o Evangelho e o que não tem a ver com o reino de Deus é desobediência. Desobediência, rebeldia, orgulho, isso pode ser tudo, menos o Evangelho. Se a pessoa continua, né, mesmo conhecendo a palavra, continua levando uma vida de rebeldia, de orgulho, de soberba, de desobediência, isso pode ser tudo, menos o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho, ele é submissão. O Evangelho, ele é obediência. O Evangelho, ele é humildade. Humildade, submissão e obediência. Esse é o Evangelho. E o que é o espírito do mundo, irmãos? O que é o mundanismo? O que é a natureza carnal do ser humano? A natureza carnal é tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. A natureza carnal é o orgulho, é a altivez de espírito, é a soberba, é a rebeldia e a desobediência. Nós, como igreja, nós temos que nos livrar de tudo isso. Nós, como igreja, irmãos, nós temos que tirar as nossas vestes velhas e vestir vestes novas de santidade. Então, obediência, humildade e submissão. Isso é ser igreja. Rebeldia, desobediência, irmãos, orgulho, isso não é o Evangelho. Tem pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem viver o Evangelho de Deus. Querem se tornar, continuar rebeldes igual era no mundo. Então, irmãos, todos nós precisamos de o quê?
de um encontro com o Santo Espírito, de um encontro com Jesus, e aí nós vamos praticar o que? A santa obediência. Como eu falei aqui, nós vamos aprender um pouco da diferença da obediência, como era o conceito de obediência no Antigo e o conceito de obediência no Novo Testamento. Amém? Nós falamos aqui do Antigo Testamento, né, que o povo tinha que obedecer para ser bem-sucedido e para alcançar as bênçãos, as promessas, né, e as vitórias no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, vamos olhar aqui, Novo Testamento, vamos avançar, subtópico 2. Aliás, antes de ir para o Novo Testamento, né, ainda vamos falar aqui do concerto que Deus fez com o povo ali, irmãos, no subtópico 2. Olha só, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, olha só, esse concerto dependia também da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos, irmãos. Fidelidade. Agora, uma coisa nós temos que entender. Deus, ele é fiel até quando nós não somos infiéis. Só que às vezes nós entendemos errado isso. Quer dizer que Deus, ele é fiel até quando eu sou infiel? Então eu vou continuar sendo infiel, porque Deus, ele continua fiel. Mas, irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós entendemos que Deus, ele é fiel à palavra dele. Deus, ele é fiel às promessas dele. Deus, ele é fiel a tudo aquilo que ele prometeu e à palavra dele. Deus não se contradiz na sua palavra. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus não muda. Deus, ele permanece fiel, porque fidelidade é uma virtude de Deus. Então, se nós formos infiéis, se nós levarmos uma vida propositalmente infiel, nós vamos perder as nossas bênçãos. Pastor, Deus é fiel mesmo se eu ser infiel, então eu vou continuar sendo infiel aqui e tudo certo. Vai perder a bênção, irmãos. Porque as bênçãos do Senhor só alcançam aqueles que permanecem fiéis à aliança, fiéis à promessa e fiéis a Deus, irmãos. Ser fiel não significa ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Ser fiel a Deus significa você estar na posição que Ele quer que você esteja. É você dizer, Senhor, mesmo com os meus defeitos, Senhor, mesmo com as minhas falhas, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor, eu estou aqui para ser uma ferramenta, eu estou aqui para te adorar, para me arrepender, para pedir perdão. Isso é ser fiel, não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Olha só essa referência aqui que eu vou ler juntamente com os irmãos aí, ó. Colocar aí na tela. Olha só essa referência em Romanos 3, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ó: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então aqui está falando, ó, se alguns foram incrédulos ou infiéis, né? A sua incredulidade ou a sua infidelidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta, né? Se nós formos rebeldes e incrédulos, isso aniquilará a fidelidade de Deus? Aí o versículo 4 diz, de maneira nenhuma. Tá vendo, irmãos? De maneira nenhuma. Deus, ele sempre vai permanecer fiel à sua promessa. Só que aqueles que querem ser rebeldes vão perder essa promessa e outras pessoas vão serem alcançadas pela promessa. A promessa vai alcançar aqueles que obedecerem. Aqueles que quiserem levar uma vida de submissão, de humildade e de obediência a Deus. Deus não abençoa rebelde, irmãos. Rebelde ele trata, rebelde ele coloca na prova, rebelde ele dá sim oportunidade, mas se a pessoa morrer rebelde, irmãos, ela vai ter um triste fim. Porque Deus ele abençoa aqueles que se arrependem e aqueles que buscam a mudança. Então aqui continua, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Então Deus ele é fiel, ele continua sendo verdadeiro. E todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Creio que os irmãos lá do Ministério Segundo o Coração de Deus, né, devem lembrar que uma vez eu citei
esse versículo que a palavra de Deus diz. A palavra diz que Deus, ele é verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Então nós temos que admitir que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos, mas existe um Deus que é fiel e esse Deus, ele não muda, ele permanece fiel. Agora, para sermos alcançados pelas bênçãos e pelas promessas dele, irmãos, nós temos que buscar ser fiéis também à palavra dele, para as bênçãos nos alcançar. Amém? Dito isso, já podemos avançar e nós já vamos aqui para o subtópico 3. Vou colocar aí na sua tela. Subtópico 3, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Olha, portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Obediência relacionada ao cumprimento de uma promessa. Agora aqui eu já quero passar para o subtópico 2, para o tópico 2, perdão, porque agora nós vamos falar da obediência no Novo Testamento e aí já vamos falar da diferença, né? Olha só. Subtópico 1, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiu um novo pacto, e que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, o conceito de obediência no Antigo Testamento era assim: eu tenho que obedecer para mim ser abençoado. É importante os irmãos prestarem bastante atenção. No Antigo Testamento, como nós não tínhamos a revelação completa, e nem aquele povo do Antigo Testamento tinha a revelação completa, o Antigo Testamento funcionava no sistema de sacrifício. Até para a pessoa conseguir ali o seu perdão, era necessário sacrifício de animais. Para as pessoas se achegar até Deus, era através do sacerdote e através de sacrifícios de animais. Então, no Antigo Testamento tinha esse conceito: eu tenho que fazer obras para me ser abençoado. Eu tenho que fazer sacrifícios para me conseguir o meu perdão. Eu tenho que obedecer para me ser abençoado. Então, no Antigo Testamento eu obedeço para me ser abençoado. No Novo Testamento é um pouco diferente o conceito. Não é que mudou, é que no Novo Testamento é que nós temos a revelação completa. No Novo Testamento eu obedeço porque eu sou abençoado. Deu para entender a diferença? No Antigo Testamento, eu tenho que obedecer para me ser abençoado. No Novo Testamento eu obedeço porque eu sou abençoado. Então, irmãos, isso é mais profundo de se entender. Nós não somos salvos por obras. As obras são o resultado da salvação, irmãos. Nós não somos abençoados porque nós somos perfeitos, porque nós sempre obedecemos, não. Nós somos abençoados e nós somos agraciados, irmãos, pela misericórdia, pelo amor e pela graça de Deus. Porque primeiro vem a graça. Aí depois, como consequência da graça, aí vem a obediência. Porque é a graça que nos capacita a obedecer. Tem um texto da palavra de Deus, que é Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte, 11 e 12 ali, né? Que diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, primeiro a graça nos salva. E esse
texto continua dizendo: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, nos ensinando a renunciar às concupiscências, os pecados, né, todas as tranqueiras deste mundo. Então veja que a graça nos salva e a graça nos ensina, ou seja, nos capacita. Então primeiro, nós somos agraciados, e aí nós passamos a obedecer. Antigo Testamento, eu vou obedecer para me ser abençoado. Novo Testamento, eu obedeço porque eu sou abençoado. Amém, irmãos? Porque toda a glória é de Deus, nós não temos méritos em nós mesmos. É Deus, irmãos, que opera tudo, tudo vem dele, tudo dele, por ele e para ele. A graça origina em Deus e não em nós. A obediência, irmãos, é Deus que nos capacita para obedecer. Então no Antigo Testamento era a letra da lei, às vezes exigia sacrifício, às vezes não, né? Exigia sacrifício. Hoje em dia, o que Deus fala? É melhor obedecer do que sacrificar. Não significa que não vamos ter que renunciar, né? Nos esforçar, tudo isso faz parte. Mas a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. A pessoa pode morrer de se sacrificar. Pode dar 300 mil voltas no monte. Pode ficar 10 anos de jejum. Mas se não obedecer, para Deus tudo isso é sacrifício de tolo. Se eu e você formos obedientes, nós não vamos precisar nos matar de se sacrificar. Porque se você for obediente a Deus, você vai estar andando segundo a palavra dele. E não precisa desse sacrifício. Quando nós jejuamos, quando nós pagamos preço de oração, nós fazemos isso para o nosso crescimento espiritual. E não para merecer o favor de Deus, porque nenhum de nós merecemos. É claro que sempre quando nós estamos numa batalha, numa guerra, precisando de algo, precisando de uma causa, resolver uma causa, é muito importante jejuar, orar, buscar uma comunhão maior com Deus. Isso é essencial. Nós não estamos falando que não tem que fazer isso. É essencial. Mas a Bíblia fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muitas vidas que sacrificam muito, mas na hora de obedecer não obedece. Aí não adianta nada, né? Então a Bíblia fala que no Antigo Testamento era a letra da lei. A letra seca da lei ali. Mas no Novo Testamento, irmãos, essa lei vai estar na nossa mente e no nosso coração. Existe uma diferença de obedecer por interesse e obedecer por amor. Existe uma diferença. Obedecer por interesse é uma coisa. Obedecer por amor e gratidão é outra completamente diferente. Qual a obediência que Deus requer de nós? A obediência por interesse ou a obediência por gratidão? Vamos pensar em nós e nos nossos filhos. Você quer que os seus filhos te obedeçam porque eles estão interessados em ganhar algo? Você quer que os seus filhos te obedeçam porque eles estão interessados em conseguir algo, conquistar algo, arrancar algo de você? Ou você prefere que eles te obedeçam porque eles te amam? Porque eles são gratos a você? É claro que todos nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, irmãos, por amor, por gratidão, por reconhecimento. Nosso Deus também é assim. Deus, ele quer que nós obedeçamos a ele por amor, por gratidão e por reconhecimento, não por interesse. Mas a pessoa até começa a lhe cumprir, né, a palavra, cumprir o que a Bíblia diz, fazer a obra de Deus, mas interessado em conseguir algo de Deus. E aí, Deus, ele conhece, ele sonda e ele esquadrinha os nossos corações. Então a nossa obediência tem que ser por amor. A nossa obediência tem que ser por gratidão. A nossa obediência tem que ser por reconhecimento, reconhecer que Deus, ele é tudo nas nossas vidas. E aí nós vamos obedecer da maneira correta. Pastor, existe a maneira errada de obedecer? Sim, existe a maneira errada de obedecer. É aquela obediência querendo arrancar algo de Deus. Essa é a maneira errada. E muitas vezes quando consegue a bênção, às vezes vira as costas para Deus, para o ministério, para a igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer obediência por gratidão. Amém? E nós lemos aqui no finalzinho, ó, Hebreus 8, versículo 8 ao 12, né? Que diz assim, ó: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu quero ler aqui, irmãos, eu vou ler de novo essa referência, porque eu quero ler também mais um versículo aqui que eu separei. Pera aí, deixa eu colocar aqui na tela. Eu vou ler essa referência para os irmãos entenderem algo maravilhoso aqui. Olha só.
Hebreus, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim, ó: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, ou seja, na sua mente, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por seu Deus, e eles me serão por povo. Olha o versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Então veja que maravilhoso, irmãos. Deus, ele coloca a lei dele no Novo Testamento, né, na Nova Aliança. Ele colocou a lei dele na nossa mente e no nosso coração. O coração está ligado aos nossos sentimentos também, irmãos. E aqui fala que ninguém vai ter que ensinar um ao outro quem é Deus. Não. Nós todos vamos conhecer ao Senhor se nós entregarmos nossa vida para Ele e obedecermos a Ele. Irmãos, nenhum crente precisa de babá, não. Nenhum crente precisa andar com babá, não. Alguém dizendo: isso pode, isso não pode, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não deve fazer. Não, irmãos, nenhum de nós precisamos disso. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a revelação do que nós devemos ou do que nós não devemos fazer. Às vezes tem pessoas que querem, né, muitas vezes, que Deus fica usando pessoas para corrigir direto. Não, irmãos, não precisa disso. Nós não precisamos de babá, não devemos ser, né, meninos, não devemos ser crianças. Ninguém precisa ficar falando pra gente o que nós devemos ou não devemos fazer. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus através da palavra e nós conhecemos a vontade de Deus através das Escrituras. Então a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser como meninos. O apóstolo Paulo, ele falou: quando eu era um menino, eu agia como menino, eu andava como menino, eu falava como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Deus, ele quer contar com cristãos que tenham maturidade, que não precisa ninguém ficar falando: fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Não. Deus, ele não quer contar com cristãos que precisam do pastor, ou do irmão, ou da irmã ficar falando o tempo todo: você tem que obedecer, é necessário obedecer. Não, irmãos. Ele quer cristãos amadurecidos, que sabem, irmãos, que conhecem a palavra e que obedecem sem ninguém precisar ficar falando nada. É assim que Deus, ele quer contar com a igreja nessa última hora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar. E nós vamos aqui para o subtópico 2. Jesus Cristo, o mediador. Glória a Deus. Vou colocar aí na tela. Subtópico 2. Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Então tudo isso, toda essa revelação, toda essa obediência que nós vamos passar a ter, nós temos que entender que nós precisamos de um mediador. Jesus Cristo, ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada, irmãos. E é verdade. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Pastor William, mas tem tanta gente aí sem Jesus que faz um monte de coisa, só faz o que não presta, né? Querendo ou não, vai se apoiar no seu próprio entendimento, vai desobedecer a palavra, irmãos. Sem Jesus nós não conseguimos fazer nada aproveitável para o reino dos céus. Somente com Jesus, irmãos, é que nós vamos dar frutos. Então, sem Ele, realmente nós não podemos fazer nada de proveitoso. Nada que dê frutos, nada que glorifique a Ele, nada que glorifique ao Pai. Amém? Com Jesus, sim, nós vamos ser mais do que vencedores, até mesmo na questão de obediência também. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar. Amém? Os irmãos estão aí nessa noite de hoje? Todo mundo quieto? Todo mundo sem reagir? Fique até o fim, irmãos, que esse estudo é abençoado para a glória e para a honra do Senhor. Eu tenho uma pergunta que nós vamos responder aqui no final. Nós devemos obediência só a Deus
Ou nessa terra nós devemos obediência a homens também? Pastor, essa pergunta, como o senhor disse no começo, mas é tão óbvia. É óbvia, mas nós vamos entender o sentido dessa pergunta. Nós devemos obediência só a Deus ou ao homem também? No final nós vamos responder. Obediência do novo concerto. Tópico 3, né? É isso mesmo? Deixa eu só dar uma conferida aqui, irmãos. Não, é o subtópico 3, né? Do tópico 2. Glória a Deus. Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas por palavras, mas em atos de obediência. Olha só que interessante, irmãos. Obediência e fé andam lado a lado. E aqui cita João 14,15, onde diz, ó: Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardarei... Perdão que eu mudei aqui. Pera aí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Tirei aqui, irmãos. Deixa eu voltar. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Agora eu não sei mais onde eu estava. Jesus amado. Ah, achei. Então aqui, ó. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14,15. Então, certa vez Jesus ele chegou ali para o povo que estava ouvindo ele, para os discípulos, e Jesus falou: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Muitas vezes nós ouvimos falar: eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração. Mas às vezes a pessoa não obedece à lei de Deus, não obedece à palavra do Senhor, não segue os ensinos de Deus, mas fala: eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração. E aí esse versículo ele é confrontador, né, irmãos? Esse versículo nos confronta. João 14,15 fala: se me amardes, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ou seja, vocês vão praticar os meus mandamentos. Então, como disse aqui, não pode ser apenas de palavras. Tá no finalzinho aqui, ó. O nosso amor, a nossa obediência a Deus não pode ser apenas de palavras. E aqui eu quero ler, deixa eu ver se eu separei para os irmãos. Eu acho que eu não separei não, que é no livro de João. Ah, separei sim, João 3,18. Olha só, vou colocar aí na tela. Diz assim, ó: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmã Irenilde está presente. Os irmãos estão aí presentes, né? Que às vezes os irmãos ficam tão quietinhos. Mas é bênção do Senhor, né, irmãos? É bênção do Senhor. Olha só: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Tá vendo aí, irmãos? Não é só a gente falar: eu faço isso, eu faço aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu amo a Deus, eu tenho Jesus no meu coração. Não. Não amemos só de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmãos, Deus ele conhece o nosso profundo, o profundo do nosso ser. Não adianta a gente jogar palavras ao vento. Não adianta a gente jogar palavras em vão, né? Tem que ser por obras e por verdade. É assim que Deus requer a obediência dos seus servos. Então vamos lá. Avançar. Vamos avançar para o tópico 3. E aí já é o último tópico, irmãos. E nós vamos estar encerrando em nome de Jesus Cristo mais uma aula abençoada. Nossa irmã Nilde, né, não apareceu hoje não. Senti falta. Irmã Nilde deve estar na igreja também, né? Que ela às vezes faz uns trabalhos na igreja dela lá, né, irmãos? É bênção do Senhor. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Subtópico 1, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demandam bênçãos de natureza espiritual que embarcam todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós praticamos a palavra de Deus, isso vai nos realizar. Pastor Evaldo Lemos, né, está aí também. Deus abençoe Pastor Evaldo, missionária Rita, toda a família, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus, nós podemos dizer
que a palavra e a obra de Deus, ela vai nos satisfazer. Aqui falou que Deus ele derrama bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Área espiritual, área da saúde, área emocional, área sentimental, área financeira. Todas as áreas das nossas vidas, Deus ele derrama bênçãos, tanto espiritual como material. Mas uma coisa nós temos que entender, a obra de Deus, irmãos, nos realiza. A obra de Deus, ela nos completa. A obra de Deus, ela nos satisfaz. Sabe uma coisa que Deus requer da igreja dele? Deus, ele requer satisfação. Que nós estejamos satisfeitos. Mesmo com as lutas. Mesmo com as batalhas. Mas Deus, ele quer, né, que o povo se sinta satisfeito. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele falou, eu aprendi a me realizar. Eu aprendi a superar, a ser mais do que vencedor em tudo. Eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a passar frio, eu aprendi a estar aquecido, eu aprendi a estar alegre, eu aprendi a ser feliz. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está falando, eu aprendi a estar satisfeito, a me satisfazer em tudo. Em todas as situações em Jesus. É Jesus que nos satisfaz, irmãos. Nós não podemos depender das nossas circunstâncias para nós estarmos satisfeitos, realizados, não. Porque muitas vezes nós vamos estar passando por lutas. Muitas vezes nós vamos estar passando por provações, por enfermidades, por batalhas. Então a nossa satisfação tem que estar em Cristo. A nossa satisfação tem que estar na obra de Deus. Eu tenho experiência, creio que os irmãos também têm. Que muitas vezes eu estou assim preocupado com algo, até meio triste com alguma situação, chateado com alguma situação, mas quando eu me disponho a fazer a obra de Deus, tudo passa. Eu me sinto fortalecido quando eu vou fazer a obra do Senhor. Cuidar da igreja, ou pregar, ou dar estudo bíblico, ou evangelizar, fazer algo para o Senhor. Aí, irmãos, o desânimo passa, a tristeza passa, a fraqueza passa, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa está desanimada, às vezes a pessoa está fraca e continua fraca. Por quê? Porque não procura, irmãos, ser usado por Deus, fazer a obra do Senhor. Irmãos, nós fomos criados para um propósito. O nosso propósito é servir a Deus e servir ao nosso próximo. Nós só vamos nos realizar se nós servirmos a Deus e se nós servirmos ao nosso próximo. Se não for assim, nós nunca vamos nos satisfazer. Nós nunca vamos estar satisfeitos. Porque Deus não nos criou para nós sermos egoístas, não. Deus nos criou para nós ajudarmos uns aos outros. Amém? Tem um pique aqui de energia. Deixa eu ver. De energia não, né? Internet. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos do YouTube aí, espera um pouco do YouTube, né? Vamos esperar voltar aqui a transmissão ao vivo no Facebook, que deu um problema aqui na internet. Deus fiel e poderoso, maravilhoso é o Senhor. Deus de glória. Tempo de chuva, né, irmão? Só Jesus mesmo. Só Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Internet caiu aqui, irmão. Vamos ver se volta. Se não voltar, vai na gravação. Nós estamos gravando também, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, Deus de glória, Deus de poder. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte, a internet caiu, então nós vamos continuar a gravação aqui e depois nós vamos colocar no YouTube, né? Voltou a conexão, glória a Deus, voltou a conexão. Irmãos, a internet deu uma caída aí, os irmãos podem ir voltando aí. Hoje a internet aqui está oscilando, né? Essa chuva, a internet está oscilando, mas já voltou. Então nós vamos aproveitar, irmãos, para estar caminhando para o final, né? Que hoje a internet não está muito boa. Mas no YouTube nós vamos colocar depois. Aí no YouTube fica tudo ali. É bom, né? Porque nós estamos gravando e a gravação não depende da internet. Amém? Então, Jesus Cristo, certa vez, então, estávamos falando de satisfação, né?
Jesus Cristo, deu uma caída na internet, mas já voltamos. Nós estávamos falando de satisfação. Certa vez, os discípulos estavam preocupados com Jesus. Os discípulos estavam preocupados que Jesus estava ali sem comer. Aí os discípulos, nossa, nós temos que arrumar comida para o mestre está sem comer. Mas Jesus, ele mostrou ali para os discípulos que ele estava tranquilo, que ele estava satisfeito. E aí eles ficaram curiosos, onde é que o mestre arrumou comida para comer, que ele não quer comer, onde que ele arrumou comida? Aí foi quando ele falou para os discípulos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, aquilo que me completa, aquilo que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não estava dizendo que ele não precisava comer, que ele não precisava beber, ele precisava de tudo isso. Mas ele estava dizendo o seguinte, o que me completa, o que me deixa completamente satisfeito é fazer a vontade do meu Pai. Irmão, se nós fizermos a vontade de Deus, amando a Deus e amando ao nosso próximo, servindo a Deus e servindo ao nosso próximo, nós seremos realizados. Agora, se a gente quiser viver só para nós mesmos, você vai ver uma vida frustrada. Irmãos, tem gente que tem tudo. Tem gente que tem tudo que o dinheiro pode comprar. Tem gente que é rico, que é famoso, tem glória, cercado de pessoas, mas não tem alegria, mas não tem paz, porque muitas vezes a pessoa vive só para ela. Vive só para o ego dela, satisfazer o ego dela. E Deus não nos criou para isso, por isso que a pessoa não encontra sentido para a vida dela. Nós só encontramos sentidos para a nossa vida quando nós servimos a Deus e servimos o nosso próximo. Foi para isso que nós fomos criados. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante, vai dizer como vencer a ansiedade. Não se preocupei, com o que há de comer, beber, vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vai falar como vencer a ansiedade. E no finalzinho fala ali, com ações de graças. Ação de graça, irmãos, é fazer algo pelo próximo. É ter o coração agradecido, irmãos. É ser usado nessa terra. É só isso que vai nos completar, porque foi para isso que nós fomos criados. Glória a Deus. Dito isso, podemos avançar. Deixa eu ver aqui, irmão, se eu pulei, porque deu uma caída aqui, né? Tá certo. Vamos lá. Subtópico 3. Alegria no Espírito Santo. Eu pulei o 2? Deixa eu ver se eu pulei o 2 aqui. Só dar uma conferidinha aqui. Glória a Deus. Irmãos, faltou aqui o subtópico 2. Meu filho não colocou. Meu filho deve ter confundido aqui. Não colocou o subtópico 2. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler aqui na minha revista. Vou ler aqui o subtópico 2 para não pular nada. Amém? Fizemos um resumo aqui. Subtópico 2 fala de justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então a paz excede todo o entendimento e torna-se realidade em nós. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Tá vendo? A obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Então o mundo pode estar pegando fogo, mas se nós obedecermos a Jesus, nós vamos ter paz no nosso coração. Porque foi para isso que nós fomos criados, mais uma vez repetindo. Amém? É bom frisar, para ficar bem guardado na nossa memória. Foi para isso que nós fomos criados. E aí o subtópico 3, vou botar aí na sua tela. Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Então, irmãos, é como se fosse um círculo virtuoso, Nós somos abençoados, aí nós passamos a obedecer. Quanto mais nós obedecemos, mais Deus nos enche do Espírito Santo, porque Deus se alegra. A Bíblia fala, a alegria do Senhor é que é a nossa força. Então nós somos abençoados, aí nós passamos a obedecer. Quanto mais nós obedecemos, mais nós somos cheios do Espírito, mais nós somos cheios de alegrias e mais nós somos cheios de bênção. E aí vai ser esse círculo virtuoso. Deus nos abençoa, nós obedecemos, Ele continua nos enchendo e nos abençoamos e aí nós obedecemos mais ainda. Não é maravilhoso? Então, dito isso,
a palavra que fica para todos nós. Vale a pena ser obediente. Vale a pena obedecer. Vale a pena, irmãos. E aí nós vamos responder a pergunta que nós fizemos no comecinho. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim: pastor, eu não devo satisfação para ninguém. Eu só devo satisfação para Deus. O meu negócio é só eu e Deus. Irmãos, tem pessoas que falam isso. Meu negócio é eu e Deus. Não devo satisfação nenhuma para o homem. Não devo nada para o homem. O meu negócio é eu e Deus. E aí a pergunta que nós fizemos aqui no começo da aula é a seguinte: nós devemos obediência só a Deus? Ou nessa terra nós devemos obediência também? Irmãos, lá em Romanos 13 a Bíblia fala que nós temos que obedecer às autoridades, respeitar as autoridades, obedecer às autoridades. Na nossa família nós temos que obedecer aos nossos pais. Na nossa família nós temos que obedecer aos nossos pais. Não é verdade? Na escola nós temos que obedecer aos professores. No nosso trabalho nós temos que obedecer aos nossos patrões. É ou não é verdade, irmãos? E na igreja nós temos que obedecer àqueles que nos lideram. Às vezes nós queremos às vezes nós obedecemos, até na escola nós obedecemos, porque nós precisamos obedecer na escola. Às vezes nós obedecemos no trabalho, porque nós precisamos receber o salário. Às vezes nós obedecemos os policiais, porque nós não queremos ser presos. Às vezes nós obedecemos os juízes, porque nós não queremos ser condenados. Mas por que muitas vezes não queremos obedecer na igreja? Agora Deus nos pegou, né? Agora Deus nos pegou os crentes, né, irmãos? Por que muitas vezes não queremos obedecer? Por que às vezes nós somos rebeldes? E aí, irmãos, nós devemos obedecer só a Deus ou nós devemos obediência nessa terra também? Com certeza nós devemos obediência nessa terra também, né? Sempre nós vamos ter que obedecer no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade e na igreja também. Pastor, foi o senhor que inventou isso? Não. Vou colocar aqui na tela para não dizer que isso é invenção do pastor, né? Olha só o que diz aqui Hebreus capítulo 13, versículo 17. Porque estamos falando de obediência. Hebreus 13, 17, olha o que diz. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sabe o que faz muito pastor gemer na igreja, irmãos? A desobediência. Quando a pessoa desobedece, quando a pessoa é rebelde, quando a pessoa afronta, isso faz o pastor sofrer e gemer. Irmãos. E é bíblico a questão de a gente obedecer às lideranças, nossas lideranças na igreja também. É bíblico. Tá aí, ó, Hebreus 13, 17. Existe os desigrejados, né, aqueles que falam que não precisa de igreja, que não precisa estar em igreja. E esses desigrejados é que pregam isso. Eles falam, eu não devo obediência a homem nenhum, só devo obediência a Deus. Então acho que eles nunca leram esse versículo, né? Ou não querem ler, ou fingem que não conhecem. Porque aqui fala claramente. Por que nós devemos obedecer às nossas lideranças espirituais, aos nossos pastores? Porque eles velam pelas nossas almas. Porque eles vão ter que dar conta das almas. E para que eles façam a obra com alegria e não gemendo. Porque se eles fizerem a obra gemendo, isso é ruim para nós mesmos. A Bíblia fala que aqueles que reconhecem o profeta, recebem também galardão de profeta. Irmãos. Quando Deus ele quer abençoar alguém, ele usa pessoas. Quando ele quer disciplinar alguém, castigar alguém, ele usa pessoas também. Deus já usou nações para castigar nações. Deus ele usa as autoridades para nos castigar também. Deus ele usa até nossos pais para nos dar uma surra de vez em quando também. Mas quando ele quer abençoar, ele usa pessoas também. Mas ele só abençoa aqueles que são obedientes, aqueles que são submissos, aqueles que são sujeitos. E antes que alguém pense, o pastor está falando isso só porque ele é pastor, ele quer que as pessoas obedeçam a ele. Não, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Sujeitar uns aos outros. E a obediência aqui não é no sentido de que um manda ou o outro obedece, não é isso. É no sentido de respeito. É a gente respeitar as posições. Respeitar, irmãos. A gente respeitar a posição de cada um. Respeitar as lideranças que são levantadas, tanto na sociedade, como na igreja também, como na nossa família.
E as pessoas que são mais obedientes são as mais abençoadas. As pessoas mais rebeldes são as menos abençoadas. Amém? Então, este é o ensino que fica para todos nós nessa noite de hoje. Vale a pena obedecer em todas as áreas. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Dito isso, vamos aqui para a conclusão e já vamos encerrar em nome de Jesus Cristo. Conclusão. Nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer ter justiça? Alegria no Espírito Santo, irmãos? Isso está condicionado à nossa obediência. Seja obediente e Deus vai te cobrir de bênçãos em todas as áreas da sua vida. Amém? Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração, porque quando eu estava estudando falou ao meu também. Vale a pena ser obediente. Te espero aqui na próxima lição. Próxima lição é a lição número 5, a promessa de salvação. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram até aí. Tivemos aqui um pequeno probleminha de internet, mas voltou, né? E quem perdeu algum pedacinho, mas ninguém perdeu não, porque eu esperei voltar. Amém? Quero agradecer os irmãos todos que ficaram aí, que participaram dessa aula também. Até a próxima, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digitem amém e não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.